Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento, esse bate-papo. É um momento que a Escola Estadual São José proporciona para tirar as dúvidas das pessoas, né? E nós estamos aí vivendo um momento de pandemia pelo novo coronavírus, que nem é novo mais, já está bem antigo. Essa pandemia chegou junto com o ano letivo de 2020. Para nós aqui da escola, está sendo ainda um desafio muito grande, né? É um desafio diário para a gente poder reorganizar todo esse trabalho. E a gente sabe e reconhece também o desafio que tem sido para os nossos estudantes, para as nossas famílias, né, para o nosso dia a dia ali, para os nossos professores que precisam planejar uma aula totalmente diferente daquela em que ele estava acostumado a trabalhar há muito tempo. E a nossa vida pessoal, o quanto tem afetado, né? Nós vivemos aí num momento e um sentimento de luto constante. Eu acredito que todas as famílias foram afetadas, ou com alguém querido que conhece, que, né, veio a óbito, ou um parente, ou muitas pessoas da família, né, que perderam durante esse período de pandemia. Então, isso tem sido bem desafiador para nós, é uma mudança de hábito constante que nós precisamos ter, é aquela falta do pegar na mão ao cumprimentar, do abraço que nós éramos acostumados a fazer, até de enxergar aquele sorriso que hoje a máscara nos tirou também, né? Então, o nosso assunto aqui hoje é vacina, né? Vacina, eu tenho e penso que seja uma dose de esperança para a gente ter uma vida um pouco mais aproximada do que a gente tinha antes. Igual eu acredito que não vai ser e nem deve ser também. Muitas coisas mudaram e eu tenho certeza que não vai voltar a ser como antes. Mas, pelo menos, que a gente possa ter esse carinho, esse afeto, né, que a gente tinha antes, que o brasileiro é acostumado a ter, esse contato, esse tato, como hoje a professora falava numa reunião, né, que às vezes olha para uma pessoa, dá uma vontade de abraçar e não pode. Você chega na frente de uma pessoa e vai para levar a mão e tira, ou seja, fica meio que sem jeito, né, pelo hábito que a gente tinha a vida toda a gente teve. Então, gente, para a gente bater esse papo, para tirar as dúvidas de vocês, inclusive vamos já fazer o nosso combinado aqui, né, com o doutor Marlon, que prontamente aceitou esse convite aqui para vir tirar essas dúvidas aqui. Esse, doutor, é o papel da escola. A escola precisa trazer toda a comunidade para dentro. Eu ainda acredito em uma escola que não tem muros, em que a comunidade participa o tempo todo. E hoje nós temos aí uma infinidade de informações nas redes sociais, na mídia em geral. Eu até digo que o nosso problema hoje está sendo o excesso de informação. Muitas delas não são científicas, verdadeiras, e acaba levando as pessoas a tomar decisões que venham a trazer problemas no futuro, né? Ou, às vezes, faz algo com insegurança, porque a todo momento nós somos bombardeados de informações. Então, a escola tem esse papel. E eu quero aqui parabenizar o nosso gestor pela iniciativa, por eu tenho certeza que ouve falar uma coisa, o outro com uma dúvida, eu não sei se eu vou tomar a vacina, eu estou com medo, eu tomei a primeira dose, senti alguns sintomas, será como que vai ser na segunda? Né? Então, ele prontamente teve a iniciativa de convidar alguém, de trazer aqui para que a gente pudesse conversar, perguntar, tirar todas as dúvidas. Né, gente? E, assim, muito orgulhosa em poder participar desse momento. E eu quero chamar aqui o nosso gestor, para que ele faça a abertura desse nosso momento inicial. Então, as dúvidas que vocês for surgindo à medida da fala do doutor, vocês podem ir colocando aqui no chat, e aí, ao final da fala dele, a gente vai fazendo essas perguntas. E, ou seja, gente, é um bate-papo. Fiquem à vontade, tá? Pegue a água de vocês aí, fiquem à vontade, porque eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui como nós estamos chegando aqui agora, tá? José Antônio. Boa tarde, professora. Boa tarde aí, nossos professores, coordenadores, estudantes. Né? E boa tarde especial ao doutor Marlon, né, pela colaboração, disponibilidade, né, em colaborar de fato com a nossa unidade de ensino. Esta já é a segunda vez, né, doutor, que o senhor está aqui com a gente. Isso é motivo de alegria, é motivo de, assim, de emoções, porque a gente sabe que a vida, né, do senhor não é fácil, a agenda, mas teve esse carinho especial por nossa unidade de ensino, isso é muito bom, muito obrigado mesmo, né? E a nossa função social realmente
de levar informações, né, e que essas informações, né, sejam transformadas em conhecimento, em saúde, né, para a nossa comunidade escolar. Muito bem-vindo, muitíssimo obrigado mesmo, ok? Vamos aproveitar o máximo possível, né, colegas, estudantes e demais. Obrigado, professora Marisa, pela acolhida. Obrigado também ao professor Júlio, que fez toda uma articulação de convite, né? Parabéns, obrigado. Obrigado. Essa escola, doutor, é assim, é uma comunidade, é uma rede, assim, em que todos contribuem e colaboram para que tudo que acontece aqui nesse ambiente escolar seja para o bem comum da nossa comunidade. Então, gente, eu trago alguns dados aqui. Nós estamos aí com mais de 488 mil óbitos, né, de Covid registrado. Eu peguei agora há pouco no site. E se eu estiver errada, doutor, por favor, me corrige. Se eu falar alguma coisa aqui, por favor, me corrige, fique à vontade. Né? E aqui em Palmas, gente, trazendo, como eu já tinha falado antes, o quanto isso tem afetado a gente, né? E a vacina, ela traz essa dose de esperança para que isso diminua, para que isso acabe, esses óbitos, essas pessoas, né, não morram mais como está acontecendo aqui. Então, para que isso aconteça, nós temos aí a vacina. E junto com ela vem um turbilhão de dúvidas. Né? Aqui em Palmas hoje, nós temos, eu olhei agora no site, vacina já de Palmas, vocês podem pesquisar, fala 26,2% dados de ontem, né, já tomaram a primeira dose da vacina, e num total de 11,2% já estão totalmente vacinados. Então, ou seja, ainda é eu não sei, eu vou falar assim, mas eu acredito que é uma quantidade tímida, porém já é um começo, né, já é um avanço. E eu quero passar a palavra para o doutor Marlon de Oliveira Gomes Filho, graduado pela Universidade Federal do Tocantins. Eu fiquei tão orgulhosa, doutor, hoje, quando eu vi, falei para o Zé Antônio. Médico de família, né, e comunidade, servidor público municipal, médico residente em oftalmologia pela Vision Laser Palmas, não sei se eu falei correto, né? Então, doutor, é um orgulho, estou muito grata em nome de todo o time da Escola Estadual São José, né, em recebê-lo aqui. Quero passar a palavra para o senhor, falo o senhor bem mais jovem do que eu, mas por uma questão de educação. E antes de passar a palavra, eu quero deixar aqui uma pergunta. Tomando as duas vacinas, as duas doses da vacina, eu posso voltar a sonhar em abraçar as pessoas que eu amo, apertar a mão das pessoas no cumprimento, a comemorar um aniversário, um casamento, né? Eu vou poder sorrir para os meus estudantes, poder receber os nossos estudantes aí na porta da escola com aquele carinho que a gente sempre teve, e nós estamos acostumados a fazer dessa forma, né? Então, com essas doses da vacina, eu posso ter esperança de isso voltar? A palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Quero agradecer novamente ao convite, estar presente aqui com vocês. Espero que seja um encontro bem proveitoso, que a gente consiga ter aquele bate-papo descontraído mesmo, e vamos tentar sanar todas as dúvidas. Eu já vou pedir com antecedência desculpa, porque eu tive que improvisar um local aqui, então talvez tenha alguma interferência no áudio, mas vou tentar ao máximo sanar todos os questionamentos. E você já começou com uma pergunta excelente, professora Marisa. A nossa grande esperança é essa mesmo. A vacina, para que a gente volte a viver. Tentar aproximar daquela normalidade que a gente tinha. Então, acho que na sua fala você falou uma coisa muito interessante. O coronavírus, para a gente, é um desafio. A gente teve que reaprender várias coisas, inclusive reaprender a viver. Infelizmente, o luto, eu acho que não tem ninguém que não teve um amigo, um familiar, então que viveu esse luto. Então, às vezes, a gente tinha esse sentimento de morte, de perda, uma coisa tão distante, nunca acontece comigo. E isso foi uma das coisas que essa doença quebrou a gente. Amigos caíram, familiares, e a gente acabou tendo essa sensibilidade com a dor do outro. Então, o grande desafio foi esse. A gente teve que reaprender a viver. Para vocês, no ambiente escolar,
teve que, assim, foi uma sacudida, teve que se reinventar, entendeu? Estamos até hoje tentando brigar para voltar a uma aula presencial. Quem sabe, por mais que a tecnologia hoje é nossa aliada, o ambiente escolar não é só um local que a gente passa o conteúdo, a gente aprende a conviver, a gente aprende a respeitar o outro e viver em sociedade. E aí a gente volta um pouquinho lá na antiguidade, o mito de Platão. Parece que a gente está vivendo na caverna de novo. E aí a vacina, eu faço uma analogia ao fogo. Então é a nossa esperança da gente sair da caverna novamente. Lógico, cuidados ainda vão ter que ser tomados, mas a grande esperança da vacinação é essa, a retomada. É uma esperança de retomada, seria a palavra. Então, assim, só trazendo um pouquinho, né? Então, você falou, trouxe os dados. Algumas pessoas já fizeram as 2 doses, outras estão aguardando a segunda dose e tantas outras aguardando ainda a oportunidade da primeira dose. Infelizmente, acho que o Brasil ele demorou um pouquinho para começar, né, para engrenar a vacinação. Eu, como médico na atenção básica, minha unidade é uma das unidades que é responsável pela vacinação em Palmas, e eu estou acompanhando mais de perto esse movimento. Então, a gente vê as pessoas, assim, a ansiedade, a angústia, para poder conseguir, né, essa dose da esperança que a gente está falando. E qual que é a importância, gente? A vacina, assim como qualquer medicação, tem aquela prescrição. Igual um antibiótico, estou com uma infecção. Tomar amoxicilina de 8 em 8 horas por 7 dias. A gente sabe que a maioria das pessoas, quando começa um antibiótico, começou lá no 3º dia, já melhorou a febre, melhorou a dor. Vou deixar, vou parar de tomar. O certo é o quê? É tomar os 7 dias conforme a prescrição. Por quê? No 2º, 3º dia, talvez aquilo que estava mais incomodando já melhorou. Mas quando a gente faz um uso incompleto, a gente não faz um tratamento adequado. Aí que cria aquela tal daquela resistência bacteriana, pode voltar um pouquinho mais forte as doenças. Aí que surgem germes multiresistentes, precisando de antibióticos cada vez mais potentes e mais elaborados. Então a vacina é a mesma coisa, gente. Não adianta, eu faço a primeira dose, ela começa a gerar uma imunidade. Só que essa imunidade já só vai ser completa quando eu conseguir fazer a segunda dose. E essa segunda dose, ela varia de fabricante. Por exemplo, a primeira vacina que saiu foi a chinesa, a Coronavac. Coronavac a gente faz o espaçamento dela a cada 14 dias. Então, tomou a primeira dose, a segunda vem 14 a 28 dias depois. A Pfizer, que é a que nós estamos tendo agora, junto com a AstraZeneca, o intervalo é de 3 a 4 meses. E agora estão vindo a vacina da Janssen, que é a nova que estão trazendo, que era para chegar essa semana, parece que deu algum probleminha, mas na semana que vem já está chegando. Essa é dose única, pelo menos por enquanto, né? Os estudos iniciais estão colaborando, estão apontando para uma tomada única. Lógico que assim como toda vacina que a gente faz, lá na frente tem uma dose de reforço. Febre amarela a cada 10 anos, tétano a cada 5, a hepatite faz uma de 2 em 2 meses, 3 doses, e depois na adolescência e vida adulta tem que fazer um reforço. Então, esse espaçamento da dose, ela vai de acordo com o fabricante pelo material que é usado. Alguns usam o vírus inativo, outras usam alguma partícula viral, o RNA, que faz parte do núcleo viral. Então, assim, de acordo com o princípio ativo dessa vacina, a tecnologia implementada é que surge o espaçamento, certo? Agora, importante, fiz a primeira dose, já estou totalmente imunizado? Não, não está totalmente imunizado. Precisamos fazer a segunda dose para complementar. A primeira dose, eu diria que seria assim, você provoca seu organismo a começar a produzir os anticorpos. E aí, depois que a gente começa a produzir os anticorpos, a gente sabe que tem anticorpos que são mais bem elaborados, outros que são menos elaborados, que são mais inativos, que na hora da luta eles não vão ter essa capacidade de defesa. Então, quando a gente faz a segunda dose da vacina, é meio que a gente faz um refinamento. A gente pega todos os soldados e vai selecionar aqueles que são mais fortes. É a seleção natural
que nosso organismo está fazendo. E aí sim, esses soldados que são mais fortes, são mais efetivos, vão dar maior capacidade de luta para a gente. Entendeu? Então, assim, o primeiro ponto é esse. É importante fazer a segunda dose de acordo com o aprazamento. Não adianta nada também, eu tomei uma vacina que a segunda dose é para fazer daqui 3 meses. Eu querer fazer com 1 mês, por conta da minha ansiedade, ou deixar para fazer muito depois. Se você fizer muito tempo depois, você perde a primeira dose? Não, você não perde a primeira dose. Só que acaba que você reduz a eficiência que a vacina. Por exemplo, a vacina geraria uma imunidade de 80%. Pode ser que seja comprometido um pouquinho, caia para 70%, 60%. Não sei especificar os certos, varia de cada pessoa. Mas é importante cumprir os prazos para tentar essa imunidade. Outra coisa importante, vacinei, fiz a primeira e a segunda dose. Estou livre 100% da doença? Não, a doença existe. É porque a vacina é ruim? Não é. Eu vou dar um outro exemplo. Nós temos a campanha da influenza, que é a vacina para gripe. E todo ano, nessa época do ano, de maio a julho, a gente faz a dose de reforço. Assim, vacinei uma vez. Por que tenho que fazer toda vez? Porque o vírus, ele é altamente mutagênico. Nós estamos vendo aí variante indiana, de Manaus, que agora mudou. Agora é Delta, Gama, são letras gregas, para a gente poder tentar deixar menos pejorativo, né? Então, assim, o vírus ele tem essa capacidade de mudar e driblar. Então, assim, você vacinando, você ainda pode ter o coronavírus? Pode sim. A porcentagem, a chance de ter o coronavírus é menor. Então, assim, qual que é o ideal? Por que a vacina, então? Por que ela é tão importante? Porque ela te previne das formas graves da doença. Entendeu? Então, acho que isso é o mais importante. Aquele paciente que às vezes vai vacinar, pode ter o coronavírus, mas vai ser uma forma mais branda, uma gripe mais leve, sem necessidade de internação, nem enfermaria, muito menos em UTI, livrar da intubação. Então, essa é a finalidade, pelo menos a finalidade inicial. Lógico, com os estudos, nós vamos refinando a vacina. Nosso ideal é chegar lá na frente com um selo de qualidade, igual nós temos o sarampo hoje, que a América é livre do sarampo, entendeu? Mas até a gente conseguir esse selo de imunidade, foram anos e anos. A vacina do sarampo não começou ontem, entendeu? Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, porque às vezes o desespero, a ansiedade é o pior vilão nesse caso, porque você vacina e fica aquele negócio, eu não vou ter a doença nunca, e acaba tendo. E aí fica aquela ansiedade, meu Deus, era para eu estar vacinado, a vacina não valeu? A vacina valeu. E os estudos já estão provando isso. O objetivo dela, além da imunidade, é te fazer se livrar das formas graves. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente saber, porque igual a Marisa falou também, hoje o que está tendo a informação em excesso acaba criando muitas fake news. Então, essa fake news acaba gerando uma ansiedade maior. E aí, vacina, não vacina? Toma cloroquina, não toma cloroquina? Então, assim, tem uns que defendem até a morte o uso de algumas medicações. Outros defendem que não faz efeito. Então, a gente está nessa encruzilhada. Mas é importante saber que a eficácia só é completa quando a gente faz as 2 doses. Isso é muito importante. E a gente está vendo que o plano de imunização ele está se expandindo. A gente começou 80 anos, hoje nós estamos na casa dos 55, se não me engano, sem comorbidades, e vai ser expandido. A tendência é que quando vier a vacina da Janssen, que comece a vacinar a partir dos 18 anos, mesmo sem comorbidades. Hoje nós já temos, a partir dos 18, com deficiência, imunodeprimidos, os grupos de risco, uma idade, uma faixa etária até menor. Então, nós já estamos vendo essa expansão. E alguns profissionais, né, chegou agora para os professores. A gente tem acompanhado lá a vacinação, se não me engano, nas últimas 2 semanas, um movimento bem grande do pessoal da educação, e eu acho que foi um passo fundamental, porque é o seguinte, como eu disse, é a esperança de retomada.
E a educação hoje é um pilar. É um pilar mesmo para a gente poder fazer reuniões como essas e desmistificar algumas coisas. Então, assim, eu achei fundamental essa expansão. Eu aconselho e oriento todos os professores, até aqueles que não vacinaram ainda, não percam essa oportunidade, porque, assim, hoje o que nós temos é isso. A nossa esperança é essa. Vou vacinar, vou me livrar da máscara? Não posso te afirmar isso, entendeu? Nós já estamos vendo os Estados Unidos, que já estão se livrando. Eu particularmente, eu gosto muito de esporte. Então, estou acompanhando a Eurocopa, que começou agora, e a gente está vendo os estádios novamente com torcedores. Então, assim, isso tudo é um grande experimento. Eles passaram a primeira onda antes da gente, começaram a vacinação antes da gente, e já estão colhendo os frutos. Então, quando a gente olha essa realidade, por que não aqui também? Entendeu? Já estão eventos, shows, já estão voltando dos Estados Unidos. Então, assim, é preciso ter cautela, é preciso confiar na ciência também, mas sim, é uma esperança muito grande da gente poder realmente ver o sorriso das pessoas novamente. Eu até brinco com o pessoal no consultório, o pessoal na residência, eu entrei ano passado para fazer oftalmologia, depois que a gente passar isso tudo, vamos ter que fazer um novo evento para conhecer as pessoas por completo, porque a gente só conhece do nariz para cima. A gente só olha assim o olho, às vezes vê sem máscara, então você é assim. A gente não faz ideia de como que esqueceu como é que são as pessoas. Então, assim, a grande esperança é essa, e eu acredito muito que nós estamos dando um passo muito importante. A gente vê lá em São Paulo que até dia 15/9 a expectativa de vacinação em massa, em mais de 90%. E o governo federal já vem anunciando que para o Brasil esperamos vacinar 100% da população até dezembro. Então, assim, acho que é importante isso, 100% da população que pode receber a vacina, né? Hoje, os fabricantes estão fazendo a vacina a partir dos 18 anos. Então, a gente não tem ainda crianças e adolescentes, ainda, eu deixo bem frisado isso, que está sendo contemplado pela vacina. Mas, em breve, e com os novos estudos, e até mesmo, eu sempre falo, a vacinação, pela velocidade que ela foi feita, nós somos um laboratório também, e já estamos mostrando os frutos. Então, essas pesquisas já servem para poder expandir até para a população. Já tem uma notícia que eu vi essa semana, que já vão começar a fazer a liberar a vacina para maiores de 15 anos. Então, já estamos tendo um avanço. Antes não podia para menos de 18. Então, já vamos para menores, para de 15 a 18 vão ser contemplados também. E a tendência é que em breve seja incorporado e que todo mundo vai receber essa dose. E, com certeza, a vida nunca mais vai ser a mesma. Isso a gente tem que ter noção disso. O vírus, ele veio, gente, e ele vai continuar. Igual o sarampo. Eu volto a frisar ele. Nós somos hoje livres do sarampo. Isso quer dizer que o sarampo não circula? Circula. Mas a população chegou num patamar de imunidade que mesmo o vírus circulante, quando a pessoa é infectada, não tem manifestação da doença. E essa é a tendência que a gente chegue no coronavírus um dia. Entendeu? Então, acho que é bem importante ter isso em consciência. Outra coisa que eu gostaria muito de falar, voltando às fake news, em relação aos efeitos da vacina. Muita gente, eu tenho visto muito isso, quando não tinha vacina nenhuma, a população, meu Deus, tem que ter vacina, libera, por que o governo não está liberando? Liberou a Coronavac. Aí todo mundo fez, quem podia, né? Eu mesmo fui um dos que fez a Coronavac. Veio a AstraZeneca, aí o pessoal começou, não, Coronavac não presta não. Eu quero fazer a AstraZeneca, porque a Coronavac não dá imunidade, e é essa que eu quero, e não sei o quê. E aí a Coronavac, que antes era um milagre, a mídia começou a pregar que ela não funcionava. E aí todo mundo para a AstraZeneca. Chegou a Pfizer agora. E isso, gente, não é que eu li a notícia. Isso eu vi. A população chega, foi vacinar, o paciente
era do grupo de risco. Aí perguntou, qual que nós temos hoje? Ah, tá tendo a AstraZeneca. Não vou fazer. Sentou na bicicletinha e foi embora para casa. Aí a AstraZeneca agora não presta. O pessoal só quer a Pfizer. E na hora que chegar a Janssen, essa é só uma dose, essa que eu quero. Quero dizer uma coisa, todas as vacinas, claro, têm suas particularidades, efeitos colaterais, mas todas têm o mesmo intuito, que é gerar imunidade, entendeu? A gente viu hoje a Coronavac, a AstraZeneca, ela já não está sendo tão prescrita para gestantes, por conta da complicação que teve com a gestante. E aí eu vejo muita gente falando, porque se deu esse efeito na gestante, pode dar na população em geral. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente faz esse tipo de comentário. Porque, assim, a gente não pode esquecer que todos nós temos alguns problemas de base. Essa gestante que teve a reação, será que ela não tinha alguma coisa? Qual que era o perfil dela, o histórico imunológico dela? O fato de estar gestante, será que ela não tinha uma pré-diabetes gestacional? Não tinha uma tendência, porque toda gestante tem uma tendência maior à trombose. Será que ela não tinha alguma genética que contribuísse? Então, assim, foi um caso isolado, triste, com certeza, mas a gente não pode também pregar que a vacina não presta. E eu estou vendo muito disso. A pessoa perdendo a oportunidade de vacinar por conta de notícias que às vezes lê na internet, o WhatsApp hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente lê aquilo lá e parece que... Aí a pessoa cria uma notícia, coloca um nome bonito no final lá, doutor não sei de que, do Japão, falou isso, não sabe nem quem que é a pessoa. Mas não, esse doutor falou, e aí vira uma verdade universal. Então a gente tem que ter bastante cuidado. E assim, efeito colateral, gente, tudo dá efeito colateral. Até um copo de água, se eu vou tomar uma água que está com muito cloro, eu vou ter um efeito colateral, eu vou ter uma diarreia, eu vou ter uma náusea, eu vou ter um vômito. Não existe nada no mundo isento de efeitos. Uma dipirona pode dar, um paracetamol, e a vacina não é diferente. Então a vacina a gente pode ter um efeito, ficar tonto alguns dias, ter náusea, ter dor de cabeça. E isso não é porque uma vacina que foi feita rápida. Qualquer vacina. A do tétano é assim, a da difteria é assim, da febre amarela é assim, entendeu? Então, assim, tem que ter isso em mente. E parar de propagar notícias que são um desserviço. A realidade é essa, a vacina está aí, e com certeza é a esperança que eu tenho e que eu acredito que todos vocês tenham para a gente poder voltar a conviver sem uso de máscara, sem ter que estar a pessoa tocou em você assim, meu Deus, cadê meu álcool gel? Então, que hoje a gente virou maníaco do álcool, né? A mão de todo mundo já está meio desbotada de tanto álcool que a gente usa. Então, assim, é importante, aproveitem vocês da educação que estão agora nesse grupo. Quem não vacinou, corra para vacinar. Tem um Instagram da prefeitura, que se não me engano é Minha Cidade de Palmas. Lá, todo dia, eles postam os pontos de vacinação com horário, tem as orientações para poder fazer o agendamento, tem um aplicativo hoje para agendar e evitar aglomerações. Tem muita gente que eu vejo, eu não estou conseguindo agendar, porque às vezes o aplicativo dá algum problema. Não tem problema. Você pode ir no posto de saúde recomendado lá, nos horários da vacinação, falar, eu não consegui fazer meu agendamento, você vai conseguir vacinar. Não é por conta disso que as pessoas vão perder a vacina, não, tá? Então, vacina para salvar vidas, eu apoio essa ideia e, com fé em Deus, em breve estaremos todos reunidos, sem máscara e só lembranças de dias nefastos, né? Então eu deixo à disposição. Quem quiser tirar alguma dúvida, eu não sei se eu contemplei tudo que vocês gostariam, mas nós vamos agora tentar sanar as dúvidas. Doutor, realmente o senhor tem conhecimento de causa, né? Está bem esclarecido, né? Os questionamentos, o ponto de vista. Eu, sinceramente, em nome da comunidade escolar, eu só tenho, assim, a agradecê-lo e parabenizá-lo, né? Por esse conhecimento científico. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam, mas não falam com tanta segurança. E nós, comunidade escolar, nós tentamos aqui trazer
o máximo de informações, de diálogo, né, mas que tenha cunho científico, porque não adianta a gente acreditar em uma notícia que não é verdadeira, né, que são os fake news, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, feito com os servidores, né, vários cursos e sempre com as boas práticas, né, de seguir os protocolos de segurança, né? E para mim aqui não foi fácil, né? Está incutido na cabeça das pessoas que eles têm que seguir os protocolos de segurança, mas graças a Deus isso tem dado certo, né? Graças a Deus também nós temos boa parte dos nossos servidores, né? Eu diria, acho que 100% que não está se negando a vacinar, né? Inclusive hoje saiu a notinha aí que os professores do fundamental e médio podem se vacinar, que coisa boa, glórias, glória, né? E aí, assim, para nós é um grande avanço. Sempre a gente está colocando também evidências informativas da Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos um grupo aqui, que é o Col Saúde, que trata especificamente dessas situações de levar as informações, né, os grupos, as prioridades das vacinações. Tá? Então, assim, isso é muito tranquilo. Bom, eu vou perguntar, aliás, colocar aqui uma perguntinha da professora Selma. Pergunta o seguinte: doutor, boa tarde, gostaria de saber o porquê tem pessoas que apresentam sintomas fortes quando tomam a vacina e outras não sentem nada. Isso é ela mesma. Semana passada, se não me engano, vacinaram aqui, eu acho que 5 a 6 professoras e somente a professora Selma não sentiu sintoma nenhum, nenhuma dor de cabeça. Boa tarde, professora Selma. É o seguinte, como explicar os efeitos colaterais, né? Então, assim, cada vacina, não vou colocar só a vacina, não, medicação em geral, ela vai desencadear alguma resposta, uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica, uma resposta alérgica. Isso varia de pessoa para pessoa. Não tem como eu prever, olha, 100% das pessoas que tomarem a AstraZeneca terão dor de cabeça. 100% das pessoas que tomarem a Pfizer vão ter diarreia. 100% da Coronavac terão vômitos, entendeu? Isso varia muito de pessoa para pessoa. E é igual outra coisa, igual a dor. Se eu e você espetar nosso dedo num alfinete ao mesmo tempo, a sua percepção da dor e a minha percepção da dor é diferente. Com certeza eu vou sentir muito mais, porque homem é muito mais mole do que mulher, né? Então, assim, para mim vai ser o fim do mundo. Para você, nossa. Então, assim, os efeitos colaterais variam muito do organismo, entendeu? Por exemplo, a pessoa é hipertensa. Então, se a pessoa é hipertensa, talvez a pressão dela pode subir depois da vacinação, subir um pouquinho e ter um pouco de dor de cabeça. Outro é diabético, pode ser que ele evolua com náusea. E você, que é a felizarda, graças a Deus, não apresentou nada, entendeu? Então, assim, eu tiro com base no meu pai. Meu pai teve o coronavírus ano passado e esse ano ele vacinou. E ele falou, filho, depois que eu vacinei, eu senti um cansaço maior do que quando eu tive a doença, entendeu? E isso explica por que tem tantas pessoas, às vezes uma senhora de 80 anos que teve coronavírus e teve os sintomas gripais e não precisou de internação, e jovens que precisam da UTI. É o organismo, cada um tem uma resposta diferente, tanto a doença quanto a cura. Então é por isso que varia de pessoa para pessoa. Eu acho que o senhor até já fez uma introdução aí à resposta da segunda pergunta, que é da nossa coordenadora Maraci. Ela colocou aqui, boa tarde, meu pai tomou as 2 doses da vacina e mesmo assim teve sintomas graves, ficou entubado e hoje recebeu alta, graças a Deus, nós comemoramos hoje. Graças a Deus, ele tinha 23 dias que tinha realizado a segunda dose. Isso interfere na eficácia? Primeiramente, fico feliz pelo seu pai, né? A gente sabe que é uma vitória isso. Sim, a imunidade, quando você faz a segunda dose, demora cerca de 20 a 30 dias para a gente conseguir aquela imunidade completa da segunda dose. Foi uma coisa que eu não falei durante a minha fala. Mas não é assim, eu acabei de vacinar e no outro dia eu já tenho toda a imunidade. Igual eu disse, você faz a primeira dose,
vamos começar a recrutar os soldados. Vão 3 meses para a gente recrutar nossos anticorpos. E depois que a gente faz a segunda, vamos refinar. Entendeu? Então, tem sim um período de janela que a gente fala, que é para a gente poder melhorar a imunidade. Não é esperado que depois disso, igual eu falei, não é que não vai ter a doença, não é esperado formas graves. Infelizmente, com seu pai, teve uma forma mais grave, precisou da internação, e aí eu volto a frisar, a gente tem que entender muito o nosso organismo, né? Tem organismo que responde mais rápido, tem organismo que responde mais devagar. Então, assim, a gente tem que respeitar os nossos limites também. Mas feliz pelo seu pai, e eu espero ter respondido. Ei, eu posso falar? Eu posso fazer uma pergunta? Sim, minha amiga, pode falar. Boa tarde. Boa tarde, doutor Marlon. Tudo bom? Doutor Marlon, eu quero falar para você o seguinte. Primeiro, parabéns, tá? E muito obrigado pela sua disponibilidade aqui em tirar nossas dúvidas, que na verdade são muitas, né? A minha questão é parecida com a da Maraci. Vou contar só assim, a história bem breve. É um primo, inclusive ele é colega de profissão, sua também, né? Também é médico. Tomou a vacina, já bem no início, né? Quando os profissionais da saúde foram vacinados e tal. Ele e a esposa, que também são médicos. No entanto, agora, essa semana, eu recebi a notícia ontem à noite, que ele estava indo para Goiânia e que seria entubado com a Covid. É um rapaz novo, no máximo, ele tem 28 anos, bem saudável, a esposa também, e a esposa também com Covid, e inclusive o filho de apenas 4 meses também com Covid. Então, assim, aí como a Maria perguntou, né, porque foi pouco tempo, mas ele já foi bem no início da vacinação, né? Tem mais de meses, 3, 4 meses, 5 meses por aí. Por que ocorre isso? Inclusive, eu acredito que ele ia ser entubado. Então, é uma incógnita ainda, né, essa questão das reações do organismo e tal. Você pode me falar alguma coisa? Boa tarde, Tânia. Tudo bem? Então, assim, nesse ponto dele, eu vou abordar 2 quesitos. O primeiro, ele já tinha feito há um tempo, estava em tempo hábil. E aí cai naquele estudo que está sendo feito hoje, todos os laboratórios estão criando a vacina. Quanto tempo a imunidade dura? Entendeu? Então a gente tem que ver isso. Vai durar 5 meses, 2 anos, 4 anos, 10 anos? Então, essa é a nova fase da vacinação. Primeiro, era conseguir lançar uma vacina. Agora que nós temos os primeiros vacinados, vamos começar a estudar quanto tempo dura essa vacinação. E aí eu vou resgatar uma fala minha. O vírus, ele é altamente mutagênico. Então, assim, ele tem um fator agravante muito grande. Ele é profissional de saúde. Então, ele tem contato com diferentes cepas, entendeu? Então, assim, a carga que ele vem recebendo, às vezes é muito grande. E, às vezes, assim, por mais que, não trabalho na linha de frente, mas como é que eu posso garantir, por exemplo, que eu estou atendendo um paciente e ele não tem a infecção? Eu vou dar um exemplo meu, há umas 2 semanas atrás. Estava atendendo o paciente, e aí todo mundo aqui que já fez um exame oftalmológico sabe, a gente bota o paciente naquele microscópio e fica bem pertinho olhando. E aí, como eu uso óculos, a gente respira, meu óculos embaça. Eu abaixei um pouquinho a minha máscara para poder conseguir visualizar melhor. E aí depois que eu acabei o exame e tudo, eu tô com sintomas gripais, estou investigando por Covid. Então, assim, a pessoa sabia que era um suspeito, ele não se sabe se ele tem a doença. Sim. Mas ele era um caso que era suspeito, eu estava ali a 30 centímetros dele e ele não falou nada, entendeu? Graças a Deus eu fiz meus testes, tudo, deu negativo. Mas a gente recebe essa cepa e caiu a conexão dele, do médico? Caiu a ligação.
Vamos A esperar um conexão. pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, né? Eu pensei que era a minha aqui, porque ela também está oscilando. A minha está bem, né? Graças a Deus, a minha é cabeada, né? Por isso que eu estou aqui sorrindo à toa. Mas Oração aí, pelo seu sobrinho, viu? Desculpa, mas a gente caiu aqui. caiu, mas já voltou. Caiu, mas Voltou. levantou. Siga. Então, assim, em relação ao seu primo, eu destaco essas duas partes. Primeiro, o tempo da imunidade, que são as pautas. Em breve a gente vai começar a ver estudos. A gente viu primeiro estudos para liberar a vacina. Estamos vendo agora, tal vacina é 60%, tal vacina é 70%, tal vacina é 80%, tal vacina é 50%. E as cenas do próximo capítulo, quanto tempo de imunidade. E é justamente para saber quando deve ser feito o reforço. Se o reforço tem que ser feito anual, a cada 2 anos, a cada 5, então essa é a nova fase. Que a gente, sempre que a gente lança medicação, vacina, são 5 fases. Fase 1, 2, 3, 4, 5. Desde testado em animais, testado numa pequena população, que foi quando teve os primeiros testes em São Paulo, testado em população de larga escala, e depois o pós-vacina, para a gente ver os efeitos colaterais e o tempo de imunidade. Então, cai dentro desses critérios. Tudo ainda muito instável, né, doutor? Tudo muito diferente. Não é só para a educação, que a gente tem todos os dias testado novos métodos de alcançar os nossos estudantes, de oferecer a eles, né, uma forma mais fácil para eles aprenderem, porque eles não estavam acostumados a estudar sozinhos. Né? Então, assim como tem sido um grande desafio para a saúde, do qual eu quero aqui tirar o chapéu por todo o trabalho e estar ali na linha de frente. Eu não sei se caiu a ligação do doutor, mas nós temos aqui uma pergunta e depois um comentário, eu já até vou fazer os dois, que é da Sherlane. Em relação à gestante, também concordo com você. Estou gestante um pouco frustrada de não ter tomado a vacina, por não ter dado o tempo da vacina da influenza. Porém, entendi a suspensão e estou aguardando voltar à vacina. Não tenho comorbidade. E aí, logo depois, ela fala, em relação à eficácia de cada vacina, sempre falo que se nós tivesse até 0,2% de imunização, ainda assim seria um grande avanço. E é verdade. Então, doutor, essa pergunta aí para o senhor, na verdade, ela está confirmando, né? Eu concordo totalmente. Quando surgiu a primeira vacina, que era a Coronavac, o pessoal começou a pegar, ela é 48,9% de imunidade. E eu falava, gente, hoje eu não tenho nada. Com 48,9% eu já estou no lucro. Entendeu? Então eu sou bem de acordo com isso também que ela falou. E em relação à gestante, hoje está sendo priorizado só as gestantes com comorbidades, por conta do evento que teve. E aí ela falou uma coisa importante, né? Quando você faz a influenza, tem que dar um intervalo de no mínimo 14 dias para poder fazer a do coronavírus. Então acho que ela caiu nessa janela, por isso não conseguiu fazer. Mas já está tendo alguns estudos para ver a liberação da Pfizer. Tem alguns obstetras que já estão até indicando, mas o Ministério ainda não liberou. Mas eu acredito que em breve são as cenas do próximo capítulo, a liberação pelo menos da Pfizer. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta do professor Júlio César. Fala o seguinte, doutor Marlon, caso haja reserva de vacina, eu posso tomar a segunda dose antes do agendado em agosto? Né? Tomei a primeira em 17 de maio. Pois então, não pode fazer a antecipação da vacina, certo? Por quê? Porque eu preciso desse período de janela para poder começar a criar a imunidade. Eu preciso maturar os anticorpos. Se eu tomo uma segunda dose antes desse tempo pré-estabelecido, eu acabo que vou começar a fazer o refinamento antes da hora, entendeu? Então, assim, entre outras coisas, o risco de efeito colateral aumenta um pouquinho. Então, por isso que não é preconizado. Nunca pode fazer? Não, nunca é uma palavra nunca e sempre. A gente tem que fugir
dessas palavras. Então, assim, se, por exemplo, nós vivermos um caso de calamidade pública, pode-se pensar na antecipação da doença. E eu vou dar um exemplo com outra doença, a catapora. Catapora, a gente faz a vacina aos 9 meses e faz um reforço com 12 meses. Em crianças que estão vivendo em casa com pais que têm catapora, ou a própria criança começa sinais de catapora, antecipa-se a vacina para os 6 meses de vida. Antes de 6 meses não faz. Só que essa vacina não conta para o calendário. Ela vai fazer normalmente a de 9 e a de 12 meses. Mas tem essa antecipação que seria um reforço, entendeu? Então vamos supor, fez a primeira dose, está aprazada para 3 meses. Sei lá, aconteceu um fato novo. O vírus mudou e está muito mais letal. E eu não estou nem falando dessas variantes Delta que nós temos hoje, não. Mas alguma alteração, assim, totalmente na genética do vírus. Então, pode-se pensar em fazer antecipação. Mas isso não é a realidade hoje. Por mais que estejamos com uma calamidade pública, quase 500 mil de mortes no Brasil, mas não, hoje o aprazamento ele tem que ser respeitado. Nós temos aqui mais uma pergunta da Melina. Meu esposo tomou a vacina da Pfizer há mais de um mês e ficou com uma dor muscular no braço até hoje. Essa dor é um efeito colateral? Não, essa dor é mais um efeito local, certo? O que acontece, eu volto a falar, principalmente em homem. Na hora que vai fazer a vacina, ele tem que relaxar ao máximo. Se você faz uma contração muscular, na hora que a seringa está lá dentro, cria um edema, um coágulo na parte muscular, entendeu? Isso aí dá uma dor absurda. E esse edema, ele pode durar 2, 3, 4, 5 semanas. O que eu oriento? Fazer compressa morna no local. O calor pode ajudar a dissolução do edema. E lembrar que nas próximas vacinas, relaxar o braço, porque senão vai ter de novo. Principalmente na do tétano. Misericórdia. Bom, a professora Dormacélia, ela pergunta, olha só, perdi meu primo, de 37 anos, ontem para a Covid. Ele não tinha nenhuma comorbidade. Queria saber se tem alguma chance da família desenvolver sintomas mais graves. Inicialmente, meus sentimentos pela perda do familiar. A gente viu que no começo da doença, o padrão era pessoas mais velhas com comorbidade. E hoje a gente está vendo cada vez mais jovens saudáveis que estão sendo acometidos pela doença. Isso casa muito com aquela fala que eu disse da mutação do vírus. Ele vai mudando suas propriedades e causando efeitos, entendeu? Não, o risco familiar não fica aumentado por conta disso, não. Tá? Por mais que tenha o fator da genética, a convivência, varia muito o tipo de vírus. Então, assim, os familiares eles têm que ficar mais preocupados, não por conta dos laços sanguíneos, mas porque teve contato mais próximo com o mesmo vírus que ele estava. E aí, depende muito de pessoa para pessoa, pode desenvolver uma resposta um pouquinho mais intensa, mas não tem o risco aumentado, não. Nós temos aqui um agradecimento, né, da Sherlane. Obrigado por esclarecer. Estou esperando e com a proteção de Deus que todos nós podemos tomar essa vacina. Essa positividade que a gente precisa mesmo nesse momento. Aí nós temos aqui a Dorivânia. Boa tarde. Quem tomou, por exemplo, a primeira dose da AstraZeneca, pode tomar a segunda dose da Pfizer? Pode ser as duas com quase a mesma eficácia? Boa tarde. Por enquanto, não. Por enquanto, está sendo respeitado. Quem fez Coronavac, a segunda da Coronavac. Quem fez a AstraZeneca, a segunda da AstraZeneca. Quem fez Pfizer, a segunda da Pfizer. Tá? Porque, assim, são laboratórios diferentes, são tecnologias diferentes. Igual eu falei, algumas usam o RNA do vírus,
outras usam a proteína do vírus, outras usam pedaço do vírus inativo. Então, assim, por mais que todas visem a mesma finalidade, o mecanismo é diferente. Então, às vezes, você tomou a AstraZeneca, ela vai pelo caminho A, para a imunidade. Se você toma a Pfizer vai chegar lá na frente no mesmo lugar, mas ela vai pelo caminho B. Então, por conta disso, hoje não tem estudos ainda, mas já estão sendo feitos para ver se gera a mesma imunidade, sim. Mas por enquanto, não. Nós temos aí só um agradecimento da Melina, né? Vai fazer a compressa, ela está agradecendo, falando que vai fazer a compressa. E, gente, mais alguma pergunta, algum questionamento? Eu acho que nós perguntamos aqui, todos que estavam no chat, alguém gostaria de fazer uma pergunta? O momento é agora. Boa tarde. Eu sou a Maraci, que perguntou lá sobre a questão da eficácia, que meu pai, ele saiu hoje, né? E, doutor, um dos nossos, isso é nós, não tem nada assim, médico que tenha dito isso para nós. Tá? Essa é a nossa concepção, dele ter chegado a ser entubado devido a ele ter fumado 40 anos. Isso pode ter levado, né? A gente acredita, a família acredita que até assim, a gente até agradece por ele ter tomado, a gente nem sabe como ele teria reagido se ele não tivesse tomado as 2 doses da vacina, né? Por ele ter sido fumante por mais de 40 anos. E, inclusive, ele foi entubado com só 40% do pulmão, né? Que geralmente a pessoa com 40%, ela nem chega a ficar nem internado, né? Eu fiquei com mais de 25% e não fiquei internada. E meu pai, de 30 a 40, ele ficou entubado, mas teve também uma recuperação muito rápida, ele ficou entubado por 3 dias somente. E a gente acredita por ter sido devido a esse fumo, né, de 40 anos. Com certeza. Aí você matou e falou tudo. As sequelas ficam. Então, assim, por mais um pulmão 40% acometido pela Covid, mas ele não era um pulmão que era 100%, já tinha uma reserva pulmonar bastante debilitada. O tabagismo inveterado, ele vai destruindo os alvéolos, que são sacos pulmonares responsáveis pela troca gasosa. Então, provavelmente ele já não tinha um pulmão 100%, e aí foi por conta disso que ele teve a necessidade. Então, nesse caso aí, doutor, a gente pode afirmar que as pessoas que têm uma qualidade de vida em relação à atividade física, uma boa alimentação, que não tenham no caso, o vício de fumar, o beber, elas estão mais protegidas em relação ao comprometimento da Covid? Com certeza, o estilo de vida é fundamental. Nossa alimentação, prática de esporte, vícios. Igual eu falo assim, não quer dizer, eu não fumo, não bebo, sou atleta e tenho uma alimentação saudável. Não vou pegar nunca, eu tenho o corpo fechado. Não é bem assim, mas a sua capacidade de luta é muito maior do que uma pessoa, sei lá, de 60 anos, hipertenso, diabético, que não controla diabetes de jeito nenhum, fuma há 30 anos. A capacidade é muito maior. Assim, às vezes, no esporte a gente fala, tem as zebras, né? Acontece, mas com certeza, a gente espera muito mais que um jovem saudável escape do que uma pessoa mais idade com comorbidades. Zé Antônio, você gostaria de... Na verdade, a minha preocupação aqui também é com o tempo, né? O doutor já está com 1 hora aqui, basicamente, eu sei que a agenda dele é bastante corrida, né? Se a gente abusar tanto da próxima vez, com certeza ele vai dizer, olha, esse povo pergunta demais, é tempo demais, não é? Mas, assim, até o momento eu estou muito satisfeito, feliz com as respostas, né, com os questionamentos, com os feedbacks. Isso é muito interessante. Né? Eu queria até falar aqui para a Adriana Santana, nossa colaboradora aqui da limpeza, que ela está falando o seguinte, não vê a hora de tomar vacina. Então, eu quero tranquilizar toda a equipe da escola,
todos nós, né, temos a chance de vacinar, né? Então, na sexta-feira, por exemplo, eu vou passar uma declaração para todas as ASGs, vigias, né, para fazer sua vacinação, porque ainda não tem o contra-cheque. E os professores e professoras que já têm o contra-cheque, é só fazer o agendamento e procurar se vacinar o quanto antes, tá? Bom, eu estou muito satisfeito, muito feliz, viu, doutor, pela sua generosidade, pela sua atenção com a nossa comunidade escolar. Eu quero dizer que nós somos um grupo sedento dessa atenção, desse carinho, não é? Fico muito feliz mesmo. Você pode ter certeza que eu falo em nome da equipe, não é, Marisa? Mas, assim, todos nós estamos sorrindo de alegria, isso é muito bom, né? E eu ainda digo mais, a Covid veio e nós temos que agir de forma bem diferente, não indiferente, mas bem diferente daquilo que, às vezes, os obstáculos, as dificuldades nos propõem, né? E uma coisa muito interessante que nós temos que agir agora são com atitudes, né? Com ações como estas, né? Que o senhor tirou um pouco do seu tempo, reservou um pouco desse tempo para doar, para dedicar ao próximo. É aquilo que a gente sempre fala aqui na escola, mais um pouquinho ao outro, né? Mais a sua atenção, mais um pouco de carinho, mais um pouco de afeto, porque nós precisamos uns dos outros. E principalmente agora nesse tempo, é tempo da gente exercitar nosso autocuidado, nosso sentimento de colaborar com o próximo. Bom, se ainda tiver alguém aí querendo questionar, perguntar, beleza. Tá. Olha, a Charlene mandou aqui um texto, olha, gente. A Charlene fala o seguinte: só passando para agradecer, minha amiga Selma, né, me enviou o link para me poder participar. Eu gostei muito, né, muito antes de ficar grávida, desde o início da Covid. Eu não sou perfeita, mas eu sempre falo, vamos respeitar o próximo, né, e nos resguardar sempre. Muito bem, Charlene, é isso que a gente tenta fazer aqui: resguardar, precaver, prevenir, não é? Não só de mim, mas do próximo. Eu estou sozinho, por exemplo, aqui, sem máscara, mas eu estou na sala sozinho, mas daqui a pouquinho eu já estou com ela aqui, ó, para utilizar. Tá bom? Bom, algum questionamento, pessoal? Então, nós vamos aí finalizar, né? Eu gostaria de finalizar falando o seguinte: o coronavírus veio para mostrar que a gente precisa, sim, mudar muitas coisas em nossa vida, mas não deixar de amar, de ter a compaixão pelo outro. Eu costumo dizer que o amor e a compaixão precisam caminhar juntos, senão não faz muito sentido um ou outro separados. Né, que a gente precisa, mesmo com a máscara no rosto, mostrar um sorriso, mesmo sem poder pegar na mão, mostrar a mão. Né? Eu vejo que muitas coisas mudaram para a gente aprender a valorizar a nossa... Jogaram todos dentro de casa e falaram, olha, vá cuidar da sua família, aprenda a amar novamente a sua família. Né? Então, tudo isso foi importante para que a gente mudasse, olhar o planeta de uma outra forma. Né? A gente observa aí em algumas pesquisas que até o planeta hoje reage de forma diferente. Então, foi muito importante, não que isso seja bom, a gente não precisava ter passado por isso, mas, infelizmente, aconteceu, e a gente precisa ter um olhar positivo diante de tudo isso, é olhar a vida com positividade, né? Demonstrar o carinho, porque a gente não sabe se a pessoa vai estar amanhã, se você vai ter uma outra oportunidade amanhã de demonstrar a ela o carinho, o amor, o afeto, a compaixão, né, o carinho do nosso dia a dia nas pequenas coisas. Então, doutor, eu fico muito feliz, Zé Antônio, aí, nosso diretor, que está sempre à frente nas decisões, fico muito feliz, muito agradecida por esse momento, e é em nome de todos aqui do time São José, que a gente agradece aqui. E, assim, queremos agradecer e já deixar outros convites aí em aberto, porque nós precisamos, com certeza, dessa fala direto. Ouvir direto, a gente não tem que ler no WhatsApp ou ficar buscando. Não, já ouvir direto de quem realmente entende, de quem realmente vai passar segurança para nós. E é isso aí, gente, é vacinar. Porque é como... Eu não lembro quem falou, a Sherlane, eu acho, que falou, olha, mesmo que seja 0,2%, e aí o doutor foi e confirmou, eu não tinha nada, se hoje já tem 1% de segurança, ou seja, eu já me apego a ele. Então, a oportunidade é essa.
é tomar a vacina no tempo certo, respeitar todo esse cuidado e continuar, gente, com as meninas aí, ó, com o batom guardado, porque não tem como usar o batom com a máscara, né? Muitos já estão vencidos, porque é mais de um ano de pandemia, mas vai chegar a hora em que a gente vai poder, né, levar uma vida um pouquinho mais próximo do que a gente tinha antes. Então, doutor, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade, mais uma vez estar com vocês, e já me coloco à disposição para um encontro futuro. Contem comigo e juntos nós vamos vencendo a doença e a desinformação. Fala, Melina. Tem um questionamento aí. Melina, vai lá antes do doutor ir embora. É só rapidinho, realmente, só para agradecer novamente e dizer, confirmar o que a Marisa falou agora há pouco. Nós estamos todos muito sensíveis e eu fiz um atendimento semana passada que a mãe saiu daqui com lágrimas nos olhos, muito agradecida pela atenção que nós demos a ela desde o primeiro momento que ela pediu a transferência. Quero agradecer também os professores ter atendido ao meu pedido de ter lançado a nota no menino para não prejudicá-lo, que ele foi para outro estado e tudo. Enfim, ela saiu daqui muito agradecida pela nossa mobilização assim em ajudá-la. É isso mesmo que você está fazendo aí, Marisa. Entendeu? A gente tem que fazer isso mesmo, é ajudar. A gente não sabe o que o outro está passando. Eu não sei, não faço, sabe? A gente não faz ideia do que o outro está sentindo. Ela saiu daqui chorando e eu também fiquei. Lógico que eu sou a manteiga derretida, né? E é isso mesmo, doutor Marlon. Eu sou uma apaixonada pela ciência, gosto muito. Eu tenho um irmão médico, uma irmã enfermeira, que estão na linha de frente. A minha irmã já teve Covid, são todos vacinados, mas é isso aí. A gente tem que vacinar mesmo. Eu também já vacinei semana passada, graças a Deus. Estou no projeto Cuca, né? De virar o jacaré, que nem o ilustríssimo presidente falou. Mas não, é verdade. Mas a gente se sente muito feliz mesmo de ter essa oportunidade e realmente agradecer a todos. Amei participar, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Pessoal, vou me despedindo agora, que eu tenho um compromisso agora, ainda vou trabalhar hoje à noite. Estou lá na 1004 e aí vamos vacinar essa população. É isso aí, doutor. Muitíssimo obrigado. Obrigado aí aos ouvintes, né? Essa live está sendo gravada. Vamos passar para as turmas dos meninos, né? Dos estudantes. Passar também para todos os coordenadores, professores, a equipe em geral que não puderam estar aqui, né? Neste momento. Por isso a gente grava no sentido de todos ter essa oportunidade, né, de comungar dessa aula tão bem, tão oportuna. Muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e continue sendo esse médico, né, super médico, que tem essa afetividade, esse carinho, essa atenção, né, com o próximo. Que Deus abençoe o senhor. Um grande abraço. Amém a nós todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Boa tarde, beijo a todos.